Isto é para todos vós. É uma noite de sexta-feira, 29 de setembro. Estamos no auditório do Círculo Católico de Operários do Porto, uma histórica sala de espetáculos da cidade com mais de 120 anos. Tu não prendas o cabelo, eu gosto de sotobelo, pois te fica muito bem quando nele. A sala está cheia, cerca de 400 pessoas cantam em uníssono, a plenos pulmões, as músicas de um ídolo que nunca puderam ouvir ao vivo. Um músico nascido em 1952, em Santa Cruz do Bispo, Matosinhos, e que percorreu os bares e arraiais do Norte nos anos 70 e 80. Um artista que nunca conheceu a fama em vida. Ela só havia de chegar 30 anos depois da sua morte. Um artista chamado José Pinhal. Alguém que nos últimos anos ganhou um clube de fãs fiel, uma banda de tributo às suas músicas, um documentário, reportagens em toda a imprensa e até um artigo no inglês The Guardian. E esta música que ouvimos já foi tocada mais de 1 milhão de vezes online. Tu és a mulher que eu sonhei, tu és a que me sabe namorar. Minha vida só existes tu e quando te perdi, para ninguém mais quer amar. A fama póstuma de José Pinhal é um fenómeno da cultura pop portuguesa digno de análise. Mistura nostalgia, cultura popular da mais simples e crua e uma voz que, dizem, primeiro estranha-se, depois entranha-se. Muito obrigado ao Porto. Este é o Como Assim, um podcast que disseca fenómenos da cultura pop para perceber de onde vêm e por que existem. Neste episódio vamos descobrir a história deste cantor nortenho e tentamos perceber porque é que um artista de baile dos anos 80 está a apaixonar tantos jovens no século XXI. Bem-vindos ao Como Assim, eu sou Inês Rocha. Para percebermos a explosão recente na popularidade da música de José Pinhal, temos de recuar mais de 20 anos, a um apartamento no centro do Porto. É à volta do ano 2001, 2002. O meu irmão comprou um apartamento ali na rua, na Travessa da Fontinha, atrás do Buffet de Fase, que era o escritório de um agente de vários músicos aqui no norte do país, entre os quais José Pinhal. Este é o Paulo Cunha Martins, fotógrafo, videógrafo e DJ nas horas vagas, e o primeiro culpado pela fama póstuma de José Pinhal. Foram deixadas para trás muitas coisas, quando ele saiu e deixou de usar aquela casa como escritório. Tínhamos cartazes, contratos e cassetes. Havia várias cassetes de vários artistas, coisa assim mundana, popular, assim, sem grande interesse. E acho que na altura eu tinha o volume 1 e o volume 2 do José Pinhal. Quando, levado pela curiosidade, Paulo ouviu pela primeira vez as cassetes, percebeu que estava ali algo especial. Tu não prendas o cabelo, eu gosto de sotobelo, pois te fica muito bem quando nele dá o vento. Que lindo é. Eu nunca tinha ouvido uma coisa tão assumida como aquilo, não é? Eu nunca tinha ouvido um artista que não tinha medo de falhar a nota, mas atirava-se de cabeça até ao fim da frase. Não tinha problemas em ter uma métrica desconcertante e até errada, não é? Em algumas das canções que cantava, rimas completamente inesperadas, quase cómicas. Tu és cobarde, de verdade. E já ali se percebia bem o potencial de uma música que ficava no ouvido e dava vontade de ouvir segunda vez, terceira vez, quarta vez, 10ª vez e memorizar, não é? E foi isso que eu achei piada na música do José Pinhal e quis partilhar. Na opinião de Paulo, a música era especial mais pela personalidade do cantor do que pelas qualidades artísticas. Fundo, vem para lá do fim do mundo. Ele é um cantor mediano, aliás, ele é um cantor mau até. As letras, todas as músicas são versões, todas, exceto Tu És a que eu quero, Tu não prendas o cabelo, não é? E a vida dura muito pouco. O resto são tudo versões. Ele é um cantor de versões. Tinha um personagem de fato branco que tocava em botecos e bares assim medianos, que
tinham uma coisa especial, que era a personalidade dele, não é? Tu ouves a música dele, olhas para a pessoa, percebes que era um homem brincalhão, com uma forte autoestima e que não tinha medo, não era não ter medo, não tinha problemas em cantar de uma determinada forma, em desafinar até, em berrar até. Não tinha problemas em assumir aquilo, é um bocado roqueiro nesse sentido, é um espírito um bocado quase rock and roll nesse sentido. Nesta altura, Paulo ainda não sabia quem era José Pinhal. Depois de ouvir as cassetes e de ficar agarrado àquele músico misterioso, o fotógrafo quis partilhar a descoberta com os amigos, o que na altura significava emprestar cassetes e fazer cópias. As músicas eram passadas nos autorrádios ou escutadas nos Walkmans, de quem tinha Walkman. E foi assim que as pessoas começaram a ouvir a música de José Pinhal. Como comigo já não podes viver. Como comigo. O primeiro grande salto aconteceu com a cópia pirata da música de José Pinhal, que foi passar a cassete para CD. A partir do momento que a música se tornou que foi digitalizada, foi possível fazer cópia da cópia. Além das cassetes e CDs, e mais tarde pens a passar de mão em mão, a música também era ouvida em algumas festas do Porto. Eu, nessa altura, passava as músicas de José Pinhal quando fazia sentido. Muitas festas na Faculdade de Belas Artes e, sim, as festas foram também algum motor para a disseminação. Nesta altura, a música de José Pinhal já era um pequeno fenómeno, sobretudo num circuito mais artístico no Porto. Mas, em 2016, o fenómeno ganhou outra dimensão, quando alguém decidiu colocar as músicas no YouTube. Alguém chamado Joaquim Gomes. Uma pessoa que tem uma conta de YouTube com milhares de vídeos de música de baile e popular. Estamos a ouvir João Sarnadas, mais conhecido pelo seu alter ego musical Coelho Radioativo. João descobriu a música de José Pinhal na mesma onda do Passa a Palavra. Foi o amigo Luís Severo, também músico, que lhe mostrou a música numa viagem de carro. Mas foi no YouTube, através das músicas publicadas por Joaquim Gomes, que ficou a conhecer melhor o artista. É assim, pronto, é daquelas cenas que tu ouves e ficas logo interessado no que é que se está a passar ali. É assim diferente, não é? Uma coisa diferente. Foi a mesma sensação que teve um músico, Bruno Martins, mais conhecido como Bruno de Seda, quando ouviu José Pinhal pela primeira vez. Mas eu senti logo que havia ali qualquer coisa tipo de especial, tipo, e o registro do José Pinhal cativou-me logo. Mas nesta altura, José Pinhal era uma figura envolta em mistério. Num dos vídeos que nós víamos, havia um comentário da filha dele, a Marina, dizia que estava muito contente por encontrar as músicas dele no YouTube e informava que ele tinha falecido num acidente de viação. E para além disso não se sabia nada, e também era uma coisa que acrescentava assim ao interesse de José Pinhal, era o facto de ser uma personagem bastante misteriosa na altura. Quando a filha de José Pinhal descobriu o clube de fãs do pai, que já se estava a formar há alguns anos, o mistério à volta do paradeiro do cantor desfez-se. A 7 de abril de 1993, no regresso a casa depois de um espetáculo, o carro que José Pinhal conduzia embateu frontalmente contra outro veículo. O músico morreu no acidente, aos 41 anos. Mas o desvendar deste mistério não pôs fim ao crescente interesse na música do artista. Em 2017, alguns músicos portuenses, incluindo João e Bruno, juntaram-se e levaram as músicas para o palco. Nós temos uma editora que é a Favela Discos. É uma editora de música experimental e improvisada e costumamos fazer assim projetos one-off ou site específico ou projetos assim específicos para uma data em particular. De seguida, uma música sobre o quanto a vida dura, que é muito pouco. Meninos e meninas, toquemos. A primeira vez que se juntaram para tocar canções de José Pinhal foi numa festa de anos de 3 amigos, a que chamaram o João Faz Anos. Como nós andávamos a ouvir, estávamos todos bastante viciados em José Pinhal, pronto, lembrámos-nos de fazer esse projeto, o projeto tributo. Chamaram ao projeto José Pinhal Post-Mortem Experience. Mas quando deram aquele concerto não imaginavam ainda que poderiam vir a tocar as mesmas músicas em festivais como Paredes de Coura ou Bons Sons, por exemplo.
houve sempre aquela coisa de para ver se conseguimos dar mais concertos com isto, ver onde é que isto também poderá ir. Nos anos seguintes continuaram a tocar em diferentes palcos e notaram que o público ia aumentando cada vez mais. Na verdade, acho que todos os concertos acabaram por ser um bocadinho isso. Nós, em todos os concertos, achamos que está um bocadinho maior. Podiam não ter sempre mais público, mas sentias sempre que havia uma intensidade muito grande no público, que havia muita vontade de ver. E pronto, nós sentimos sempre que tem vindo a crescer. E não sentimos que tenha sido assim uma coisa de um momento para o outro e que houve uma coisa que mudou tudo e de repente... Não, acho que foi mesmo uma coisa... Eu acho que o José Pinhal é mesmo de passa-a-palavra. Foi uma coisa que foi de passa-a-palavra. Obviamente que há coisas que podem despoltar isso, mas o facto de ser passa-a-palavra faz com que o crescimento seja... lento e progressivo. Acontece-nos muitas vezes, sei lá, há pessoas que conhecemos nos concertos em que basicamente eles nos contam esse efeito, a dizer, eu este verão estive a chatear os meus amigos todos e a mostrar-lhes José Pinhal e já tenho dois amigos meus que também estão aí, ou seja, esse efeito acho que também é muito, muito importante. Nos primeiros anos, o crescimento foi de facto progressivo, mas mais recentemente houve um boom no número de pessoas a ouvir José Pinhal, graças a um artigo publicado no jornal The Guardian. The world wasn't ready for him. José Pinhal, the Portuguese kitsch pop icon rescued from obscurity. O jornalista Miguel Rocha fez um artigo sobre o fenómeno José Pinhal em Portugal, que o classificava como ícone kitsch pop português resgatado da obscuridade. Este artigo chamou a atenção de muito mais pessoas, incluindo da comunicação social portuguesa. Está a dar que falar o destaque do jornal inglês Guardian ao artista português José Pinhal. Um surpreendente e elogioso artigo aparece subitamente no jornal britânico The Guardian. Deixou a filha, Marina, com apenas 17 anos e um legado musical que está a dar que falar em Portugal e além fronteiras. Uma pesquisa pelo termo José Pinhal no Google Trends, a ferramenta de análise das pesquisas no Google, dá-nos um vislumbre de como evoluiu o interesse pelo tema ao longo dos anos. As pesquisas foram aumentando lentamente desde 2018. Tiveram um pico em outubro de 2020, quando foi lançado um documentário sobre o músico. A vida dura muito pouco. O que é isto? Quem é que é este gajo? O que é que se está aqui a passar? Era o volume 1 e o volume 3 de um tal de José Pinhal. Sentes mesmo ali uma genuinidade imensa. E ficámos encantados portanto, a pensar o que é que seria aquilo. Mas em fevereiro de 2023, quando foi publicado o artigo do The Guardian, as pesquisas mais do que triplicaram. E meses depois, em maio, voltou-se a registrar um pico de pesquisas quando a banda de tributo participou no Festival da FNAC, nos Jardins da Torre de Belém. Certo é que hoje a música mais famosa de José Pinhal foi ouvida mais de 1 milhão de vezes online, entre YouTube e Spotify. Uma fama que se nota cada vez mais nos concertos de José Pinhal Post-Mortem Experience. Nesta altura, as músicas de José Pinhal já não circulam apenas informalmente de mão em mão. Estes números são sinónimo de alguns lucros a nível de direitos de autor. E a questão foi regularizada recentemente. E já tinha havido várias conversas acerca da reedição da música de José Pinhal. Tudo feito de uma forma oficial, bem feita, tudo direitinho a nível legal. Houve várias tentativas, mas a única foi a última, obviamente, que realmente deu frutos foi a da Lusofonia Record Club. Quando finalmente foram editadas 300 cópias do volume 1 de José Pinhal, elas esgotaram em 2 semanas. Tenho a ideia que foi logo a seguir à edição do primeiro volume em vinil. Houve alguém que conseguiu fazer upload para o Spotify e estava a fazer algum lucro com isso. Foi retirado. Neste momento essa gestão está a ser feita através da Lusofonia Record Club e está tudo a ser feito da forma mais correta e aberta possível. E parte dos lucros da repressão digital e parte dos lucros da venda do vinil revertem diretamente para a filha.
Mas o que explica este crescente interesse no século XXI por um artista de música de baile, um cantor de versões de músicas maioritariamente espanholas, desaparecido há 30 anos? Quis saber o que acham João Sarnadas, Bruno Martins e também Paulo Cunha Martins. Como é que explicam este crescimento todo? Ok, passo a palavra, mas isto se calhar há 10 anos era o fuleiro. Como é que agora de repente isto está-se a tornar mais interessante para as pessoas, mais fixe, digamos? Eu tenho uma teoria sobre isso, na verdade. Partilha. Acho que Portugal sempre teve um bocadinho este problema de o que é nosso é um bocado parolo. Há sítios, por exemplo, na Europa, tipo em Espanha, eu acho que se valoriza muito mais o produto nacional espanhol, por exemplo, e cá nós tivemos os anos 90 que eu acho que foram bastante críticos nesse sentido, que foi o oposto, basicamente, e toda a questão de Portugal ter ficado muito para trás com a ditadura e tudo mais fez com que a essa altura as pessoas quisessem fugir da ruralidade e ser urbanos, mais que ter orgulho em ser urbano, tinham um bocadinho de desprezo, achavam menos ser da aldeia, e acho que os anos 90 foram muito isso, não é? Todas as bandas de repente cantavam em inglês, e acho que recentemente isso começou a mudar. Foi uma cena progressiva, acho que houve imensos projetos que fizeram parte disso, sei lá, o renascimento da música pop e folk portuguesa no final dos anos 2000 ajudou a isto, ainda para mais o público Y fez bastante parte disso, acho eu, na altura. E acho que isto é um bocado a continuação disso. Se calhar no início foi o assumir da língua, de cantar em português, e de repente acho que as pessoas também se aperceberam que para além disso havia este outro medo de ser rural, o medo de ir de encontrar as raízes, por assim dizer, ou de ir de encontrar as coisas que nós antes achávamos que eram foleiros. Eu adoro voz, o José Pinhel entrou ali numa altura de viragem e tornou-se um bocado embaixador desta coisa toda, e começaste a ter os Conan Osiris desta vida e os David Brunos desta vida. Porque é que isso aconteceu? Não sei, porque acho que simplesmente começamos a gostar mais de nós próprios. É uma questão de autoestima, não é? Eu acho que é mais uma questão de autoestima e de saberes que tens uma voz e que podes usá-la, e aprender a cantar em português sem ter vergonha, sem ser tão autoflagelante. E acho que agora as pessoas, tipo, se calhar se calhar quando era chaval achava que Pimba era foleiro e nem percebia muito bem porque, só achava que era foleiro. E de repente agora percebo que era um preconceito que tinha, que felizmente já não tenho há bastante tempo. Na minha cama com ela, tu e ela. Acho que é um bocado isso, sim. Apanhou essa vaga onde as pessoas pensaram que, espera lá, eu posso me divertir com o que é nosso, eu posso me divertir com isto, eu posso gostar daquilo que é popularucho, meio idiota, eu posso gostar disto, não tem mal nenhum. Começaste a ter gente a querer produzir. Nos últimos 10 anos, 8 anos, malta a misturar mais eletrónica ao barulho. Não é? Começaste a ter agora o Pedro Mafama mais recentemente, que apanhou já a segunda vaga disto, e tudo isso vem em sequência, não é? Mas vai ao encontro dessa crescente autoestima e falta de vergonha. É mesmo isso, é uma falta de vergonha. Deixou de haver vergonha em fazer as coisas. E isso é fundamental para a cultura pop. Que o digam Luís e Pedro, que no final do concerto do auditório do COP, no Porto, estavam de tronco nu, de sorriso na cara e quase sem voz. Pusei a suar, a pingar quase. Também estavam ali a gritar Zé Pinhal é imortal. Como é que foi este concerto? Olha, eu vim exatamente para o que queria, que era sexta-feira à noite ir para a festa, ouvir música boa e divertir-me. E foi exatamente isso que aconteceu. É um da
daqueles planos que não acontece muito frequentemente, mas quando acontece realmente cria muita empatia em nós e pronto, e eu como o Luís, estamos os dois roucos afónicos suados, muito num estado lastimável para uma sexta-feira à noite, mas é o que é e a vida continua, não é verdade? A vida continua. Quando olha para trás, Paulo fica contente por ter contribuído para este movimento. Fico feliz por ver pessoas felizes, acima de tudo é isso, não é? E acho que é muito isso a definição de um fenómeno popular, da música pop ou de qualquer objeto artístico que seja mais popular, é aquilo que faz as pessoas felizes, vai muito de encontro a essa felicidade, dessa celebração, esse sentido de comunidade, mais do que uma forma de arte que te faz questionar o mundo, que te faz questionar a ti mesmo. A música pop e a cultura pop trabalha no sentido da fruição. As pessoas querem se sentir felizes, querem fazer parte, querem cantar em conjunto. Isso é a música pop. É quase uma espécie de uma oração quando tu vês que milhares de pessoas sabem a letra da mesma música e que todos cantam no mesmo sítio ao mesmo tempo. É um fenómeno, é um ritual, não é? E a música de José Pinhal tem muito isso, é viciante. É porque a vida dura muito pouco, dura muito pouco, dura muito pouco. É porque a vida dura muito pouco, para cantar tu não sejas louco. É porque a vida dura muito pouco. O Como Assim, ou hashtag Como Assim, é um podcast do Público. Este episódio foi produzido e editado por mim, Inês Rocha, com a coordenação da Patrícia Jesus. As músicas são de José Pinhal, de concertos de José Pinhal Postmortem Experience. Ouvimos também excertos de canções de Diabo na Cruz, B. Fachada, Conan Osiris, David Bruno, Deixei o Pimba em Paz, Ana Moura e Pedro Mafama. Ouvimos também excertos de reportagens da CNN Portugal, da RTP e do programa Casa Feliz da SIC. Espero que tenhas gostado deste primeiro episódio de Como Assim. Se gostaste, não te esqueças de fazer seguir na plataforma onde ouves para não perderes os próximos episódios. E já agora, se achares que merece, ajuda este podcast dando-lhe uma classificação de 5 estrelas. Encontramos-nos na próxima quinta-feira, a partir das 16. Até lá, boa semana.